Primeiro pódio com Vanice Fiorentin, num espaço novo. Um estúdio que será muito abençoado. Muito, mas muito abençoado. Padre Jorge já sobe ao pódio, às vésperas de viajar para a Itália, numa rotina frenética de despedidas emocionantes. Deve ter sido avassalador esse processo de abraçar, de chorar, de ouvir homenagens assim brilhantes. Obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço, Vanice. Estou muito feliz de poder participar do primeiro pódio, né? Que honra para mim participar da primeira versão deste programa, né? Louvado seja Deus por isso. Eu estou muito feliz, estou participando de diversas despedidas que, na verdade, mais do que despedidas, são ações de graças. Ações de graças a Deus por tudo que Ele fez ao longo de toda a minha vida, mas de maneira especial nesses últimos 10 anos em que eu ajo como padre. Eu sou padre. Estou muito feliz. É tudo muito intenso. Ontem mesmo a gente estava fazendo ajuste fino num cantinho, porque nem está pronto ainda, 100% pronto, o Estúdio V. Outro dia eu gravei um pódio com a Juliana Mantovani, mas na casa dela, a capa da revista Aura, enfim. Mas isso aqui pra gente é muito especial. Ontem eu estava analisando possibilidades para decoração, com um quadro, uma tela aqui, outra ali, de repente surge a Solo Casa com uma proposta dessa. Gostou? Lindo quadro da Sagrada Família. Inclusive, tiramos uma foto perto dele para eternizar esse momento da minha participação nesse programa, que é e será cada vez mais um sucesso. Que assim seja. Nada por acaso. Nada por acaso. Então, chegou essa peça aqui, proposital, para um recado do padre que entre no meu coração, que aflore a minha alma, que contagie outras pessoas do outro lado, gente que ainda passará por essa mesa, que também terá espaço de fala, como o padre está aí do outro lado, nas próximas entrevistas, enfim. Quem trabalha aqui, quem faz parte da equipe, quem será remunerado por isso, porque também precisamos de um sustento. Então, por favor, a tua bênção. Claro, São José foi o guardião da Sagrada Família. E eu quero suplicar a Deus nesse momento que ele seja o guardião deste programa e deste lugar. Que assim como ele protegeu a Virgem Santíssima e o menino Jesus da perseguição promovida pelo rei Herodes, esse programa, você e sua família, Vanice, sejam protegidos de todos os males. Que Deus Todo-Poderoso abençoe vocês e esse programa. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Quero agradecer em especial ao meu marido, Patrick Rigoni. Ele concedeu para a gente parte do escritório para que conseguíssemos colocar um sonho no concreto, literalmente, né? E a gente precisa desses movimentos e de gente que nos impulsione a andar sempre num ritmo mais acelerado para frente. Não temos tempo a perder. Quando foi que o padre decidiu que aqui já tinha cumprido o papel e estava na hora de partir para uma outra fase em Roma? Então, todos os padres, pelo menos aqueles que eu conheço, têm o desejo de estudar. Alguns estudam no Brasil e outros preferem estudar fora do Brasil. Eu me coloquei na lista de padres que gostariam de estudar. Já tinha manifestado essa vontade? Já tinha manifestado esse desejo lá com Dom Mauro. Dom Mauro estava prestes a me liberar, só que ele morreu por ocasião do Covid. Faleceu. Faleceu. Logo depois entrou Dom Adelar, mas Dom Adelar, depois de ter assumido, descobriu um tumor no cérebro. Então, toda essa situação difícil impediu que eu pudesse ir estudar. Agora, com a vinda de Dom José, conversei com ele logo nos primeiros meses e ele me liberou para os estudos. Então, depois de 10 anos, eu vou estudar, mas em Roma, na Itália, porque escolhi o curso de História da Igreja, vou realizar um mestrado em História da Igreja. Tanto o bispo quanto os padres disseram, não existe um lugar melhor para você estudar a História da Igreja do que em Roma, que é o centro da vida da Igreja Católica Apostólica Romana.
Por isso, eu vou me encaminhar até lá para realizar esses estudos e depois disso retornarei para a diocese, porque eu sou um padre diocesano, não sou um padre religioso, não pertenço à congregação religiosa. Sendo padre diocesano, eu sempre serei padre desta região chamada Arquidiocese de Cascavel. Ai, que alegria! Que alívio! Que bom saber disso. Qual será a dinâmica lá, nessa temporada? O padre vai celebrar missas enquanto estuda ou são 3 anos sabáticos só focado no mestrado? São anos dedicados exclusivamente ao mestrado, mas é claro que eu celebrarei diariamente a missa na capela do colégio onde eu irei morar. Como assim, padre? Que colégio? Existe um colégio para padres brasileiros que estudam em Roma, chamado Colégio Pio Brasileiro. Eu vou morar com outros 110 padres brasileiros. E todos esses 110 padres brasileiros estudam em Roma. Alguns estão fazendo mestrado, outros doutorado, talvez outros um segundo doutorado. E de manhã, depois de celebrarmos a missa juntos, cada um de nós vai se encaminhar para a sua universidade. Existem, por exemplo, a Universidade Gregoriana, onde irei estudar, mas existe a Teresiana, a Alfonsiana. Existem diversas universidades em Roma, universidades eclesiásticas, e cada uma dessas universidades oferece um ou mais cursos, não é? E os padres então se inscrevem, se matriculam nesses mestrados. Como tem ficado o teu coração com tanta surpresa de grupos enormes de fiéis que não tem palavras para agradecer a jornada até aqui? Olha, é um sentimento de gratidão muito grande. O meu coração, ao mesmo tempo que está feliz, porque vou realizar não só o desejo da igreja, mas também um sonho meu, que é o de estudar. Se de um lado eu estou feliz, de outro lado eu estou com o coração apertado, angustiado. Por quê? Porque Deus permitiu que nesse ano eu ajudasse na realização de muitas coisas. Eu participasse da manifestação, do nascimento de muitas coisas. Por exemplo, a Escola do Bosque Mananciais, do qual eu sou diretor espiritual. Então, eu sou diretor espiritual de todos da mantenedora, de 10 casais que formam a mantenedora da escola, não é? E de todas aquelas crianças e dos pais daquelas crianças, entendeu? Então, para mim, será muito doloroso ter de deixá-los por esse tempo. Nós também criamos um grupo de oração de homens católicos na catedral, chamado ROC, Homens de Oração Católicos, que se reúne quinzenalmente, das 6 da manhã às 7h30. São cerca de 300 homens que Patrick já participou, ficou encantado. Que maravilha! Que rezam o terço e depois de rezar o terço dão uma catequese de cerca de 40 minutos sobre algum ponto da doutrina da moral da igreja, da doutrina da igreja, não é? Alguma curiosidade acerca da missa. E eu vou ter que deixar isso também. E é um grupo que eu conheci desde o início, que eu acompanhei o surgimento. Então, todas essas coisas que me trazem muita alegria e muita satisfação, realização enquanto padre, eu vou ter de cortar. Eu vou ter de deixar por um tempo. Não é para poder realizar esse sonho, que é o de estudar, e ao mesmo tempo a vontade da igreja. Porque se a igreja me envia para os estudos, é porque ela sente necessidade de alguém formado na minha área. Qual foi a tua formação até aqui para ter tanta facilidade em explicar o inexplicável lá no altar? Eu gosto tão demais. Gostoso ouvir um sermão teu? Eu gosto demais. Eu me formei em História. Quando eu resolvi entrar no seminário, eu já estava no 2º ano da faculdade de História. Então, eu cursei História pelo Unipar, primeiro e 2º ano. No final do 2º ano de História, eu resolvi fazer o encontro vocacional. E nesse encontro vocacional, em dezembro, eu decidi entrar no seminário. Conversei com o bispo disse, faz o seguinte, eu não quero que você desista do curso de História. Entra no seminário ano que vem e à noite você está liberado para continuar o seu curso, frequentar o curso. Era um curso presencial. Então, o 1º e o 2º ano de História eu fiz enquanto não seminarista e o 3º e o 4º ano eu fiz enquanto seminarista. Portanto, fiz já
história geral da humanidade, né? História civil. Depois disso, cursei teologia, 4 anos, me tornei padre, fiz uma especialização lato sensu em História da Igreja pela Católica de Santa Catarina, ou seja, eu sempre gostei da área de História e da área ligada à História da Igreja, né? E agora, então, Deus me permitiu, me proporcionou esse grande dom, essa graça de poder estudar História da Igreja na cidade de Roma, na Universidade Gregoriana. Já reconheceu o território no Vaticano em outras oportunidades ou é a primeira vez que vai para lá? Será a segunda vez. Eu já fui uma vez a Roma, permaneci 15 dias para participar de um curso para reitores de seminário do Brasil inteiro. Nós participamos em cerca de 90 padres. Só que desses 15 dias, 13 eu passei dentro do colégio onde o curso estava sendo administrado, estava sendo dado. Só 2 dias eu tive livre. Nesses 2 dias eu pude conhecer rapidamente algumas partes de Roma e pude conhecer pelo menos a fachada da universidade na qual eu iria estudar, a Universidade Gregoriana. Fala italiano fluentemente? Eu estou tendo aulas de italiano com o professor Zago, um professor excelente, não é? Ele tem me dado aulas de italiano, mas como as aulas começam dia 1º de outubro em Roma, e eu vou agora dia 22 de agosto, eu terei o mês de setembro inteiro para uma imersão na língua italiana. O Colégio Pio Brasileiro, onde eu irei estudar, oferece um curso de italiano de 1 mês para todos os padres que chegam para os estudos. Então nós vamos ter italiano de manhã, de tarde, de noite, durante 1 mês, para conseguirmos nos comunicar com certa facilidade. Mas em 2 ou 3 meses, eu creio, a partir da experiência dos outros, né, do testemunho dos outros, que eu vou estar bem afinado na língua. O pré-adolescente, o jovem Jorge, se viu casado com filhos? Chegou a ter essa impressão de que seguiria um padrão convencional de... Até os 15 anos eu nunca pensei em ser padre. Mas até os 15 anos eu também não pensava muito em casar, porque eu era um adolescente, então essa ideia podia passar pela minha mente, mas ela não chegava sequer a arranhar. Não eram ideias profundas em que eu meditava, que eu refletia, não. Não nasceu já tocado pelo Espírito Santo para a vocação sacerdotal, não. Aliás, deixa eu contar uma curiosidade. Aqui temos tempo, pode falar. Até os 15 anos eu odiava ir à missa. Odiava ir à missa. Para mim era uma tortura ir à missa. Eu ia ao banheiro 2, 3, 4 vezes só para andar pela igreja, para tomar água. Não bebia um copo d'água em casa, mas na igreja bebia o Rio Jordão inteiro. E aí tinha que fazer o pit stop também, o xixizinho. Pois é, a gente tinha, era mais uma chance de sair e tudo mais. Para mim, aquela 1 hora era um tormento. Por quê? Porque eu não tinha ciência do que é que estava acontecendo diante dos meus olhos. Eu e não o que a é que está acontecendo diante dos nossos olhos quando a gente, de alguma maneira, também sente uma espécie de tédio? Eu já passei dessa fase, mas Sim. já estive nela. É o seguinte, se você vai assistir um jogo de futebol e não entende as regras do jogo, para você é entediante. Agora, se você entende as regras do jogo, você participa dele de uma maneira totalmente diferente. Assim acontece com a missa. Se você desconhece a natureza da missa, se para você a missa é apenas um conjunto de ritos, muitas vezes anacrônicos, que não falam a sua alma, é claro que ela se torna entediante. Mas se você entender a missa como a atualização do sacrifício de Cristo, ou seja, aquele sacrifício que Cristo realizou há 2000 anos é tornado presente sobre o altar, sendo repetido pela força do Espírito sim. Santo, renovado ali. Cristo morreu de uma vez só. Ele morreu uma única vez e o sacrifício dele é único, é suficiente. Mas pela ação do Espírito Santo, aquele sacrifício ele se torna presente sobre o altar. Ele é atualizado sacramentalmente, misteriosamente. Então nós participamos do mesmo e único sacrifício de Cristo, realizado há 2000 anos. A diferença é que aquele sacrifício foi de modo cruento, isto é, com derramamento de sangue. E esse é de modo incruento, sem derramamento de sangue, porque ele se realiza
misticamente, É um sacramentalmente. privilégio, assim, inenarrável. Com certeza, inenarrável. Então, aqueles que participam da missa participam do sacrifício de Cristo e proclamam a sua gloriosa ressurreição. Quem é que não gostaria de estar como estavam Maria Santíssima, João Evangelista e também Maria Madalena aos pés de Jesus? Todos nós. Então, se eu sei o que é a missa, eu não deixo de participar dela. Ela não se torna entediante. Por quê? Porque agora eu reconheço o seu valor. É como quando a gente vai para essas grandes cidades e vê uma catedral pelo lado de fora. A gente vê os vitrais e fala, mas esses vitrais não são bonitos. Porque pelo lado de fora, os vitrais, pelo menos os antigos, eles não têm luz, eles não têm cor. É um monte de vidro fosco chumbado. Agora, quando você entra na catedral e olha de dentro para fora, os vitrais adquirem cor, adquirem luz, adquirem beleza. Assim é a vida da fé. Quem olha a fé pelo lado de fora, pensa consigo, nossa, que coisa sem graça. Não tem brilho, não tem beleza, não tem autenticidade, não tem nada. Agora, quando você entra e vê pelo lado de dentro da fé, aí tudo se torna belo, porque tudo adquire sentido. Como o Padre Jorge conseguiu encaixar em toda a planilha de compromissos diários, porque padre não celebra só missa. Com certeza. O que mais que padre faz? Eu quero chegar na parte das redes sociais, que sim. até tempo para isso o padre arruma, Sim, encontra, para com humor, né, engajar com a gente. Nós celebramos missas diariamente, 1, 2, às vezes 3. Nós atendemos as pessoas em direção ao aconselhamento pastoral, cerca de meia hora para cada pessoa, dependendo do dia. Não uma confissão, um aconselhamento. Né? Aconselhamento pastoral é quando a pessoa vem pontualmente com um problema. E ela quer que o padre ilumine aquela realidade à luz do Evangelho, à luz do próprio Deus. Ela precisa de um conselho. Hoje, quais são os problemas mais gritantes da nossa realidade? Problemas de relacionamento familiar entre esposo e esposa ou entre pais e filhos. Conflitos. Esses são os principais problemas. Não é? A gente recebe diariamente pessoas com esse tipo de narrativa. Não é? E nós precisamos ajudá-las. Né? São os principais problemas. Problemas com filhos por conta do uso de drogas também. Não é? Problemas familiares por conta do alcoolismo e tudo mais. Nós temos essas dificuldades todas. E o padre, ele escuta, como Deus escuta, sem julgamentos. E depois procura, com a palavra de Deus, iluminar aquela situação para que, se a pessoa não encontrar uma solução, pelo menos aquele fardo se torne mais leve. Ela encontre sentido na dor. Porque não existe dor mais difícil e peso mais esmagador do que uma dor sem sentido. Quando você vê um sentido naquele sofrimento, aí sim você suporta. Jesus teve sentido no sofrimento, na dor, para se deixar ser levado à cruz. Sim, por quê? Porque ele se entregou por nós. Aí passa a ser suportável. Passa a ser suportável. Se eu não me engano, é um filósofo ateu, Nietzsche. Ele disse assim: quem tem um porquê suporta qualquer como. Então, se eu tenho um porquê, se eu tenho um motivo, eu suporto o processo em virtude do motivo. Isso acontece com a gente. Então a gente reza missa, a gente faz aconselhamento pastoral, nós atendemos missa, nós realizamos velório, nós realizamos unção dos enfermos. Só o território da catedral, na qual eu sou vigário, conta com 3 hospitais. Tem o SEONC. O SEONC nós visitamos semanalmente todos os pacientes do SEONC, rezando por eles, administrando a comunhão. Não é na hora da morte, quando não há mais o que ser feito por... Não. Na verdade, a unção dos enfermos, ela pode ser solicitada quando a pessoa começa a correr risco de vida.
Quando começa a correr risco de vida, a gente já pode administrar. Não é quando ela está na agonia da morte, né? Que aí chama o padre desesperadamente. Às vezes o padre não tem condições de chegar a tempo, de maneira nenhuma. Chama o padre, prepare-se bem, se vê que você está doente, prepare-se bem para receber a unção dos enfermos e que ela seja preferencialmente precedida da confissão dos pecados, né? Porque a gente pode dar a unção dos enfermos às pessoas inconscientes, mas se elas estiverem conscientes, a unção dos enfermos deve ser precedida pela confissão dos pecados. Esse sacramento se torna até mais frutuoso quando recebido assim. Não é? Então tem muitas coisas. Nós temos palestras, nós somos convidados para pregação, em grupos de oração. Para entrevista em podcast. Entrevista em podcast. Tem a parte administrativa, sim, jurídica e econômica da paróquia, né, que no caso está sempre nas mãos do pároco. Eu sou o vigário da catedral, eu não sou o pároco. O pároco é aquele que responde pela paróquia, do ponto de vista pastoral, administrativo, financeiro, jurídico. Diante de algum escândalo, por exemplo, que Deus nos livre, mas sim, que tenha... Ele é o pastor daquela paróquia. Ele responde juridicamente por ela, ele responde administrativo por ela, ele responde pastoralmente por ela. Ele é o pastor daquela paróquia. Só que existem paróquias muito grandes em que um padre não é suficiente. Então ele precisa contar com colaboradores. Esses colaboradores se chamam vigários. A palavra vigário significa substituto, aquele que faz às vezes de representante. Então, existe um pároco em todas as paróquias, aliás, nem em todas, porque às vezes em alguns lugares com falta de padre não existe um pároco, né? Existe às vezes um administrador paroquial. E quem fica no seu lugar agora? Agora fica o padre Leandro. O padre Leandro pertencia à paróquia Imaculado Coração de Maria, no Periolo. Ficou apenas 5 meses lá, mas em vista da minha saída foi transferido para a catedral. Um padre dinâmico, alegre. A catedral ganhou um grande presente com o padre Leandro. Vocês vão conhecê-lo. Um padre assim para frente, feliz. E assim, muito, muito, muito proativo. Ele vai estar com certeza em todos os grupos e fará um excelente trabalho. Aí o teu coração também fica mais em paz, né? Com Mais certeza, aliviado, porque não está certeza. deixando o rebanho Com certeza. perdido. Na internet, os teus posts, caixinhas de perguntas, o que mais tira Padre Jorge do sério em relação ao comportamento dos fiéis? Por que muitas vezes é preciso uma resposta mais enérgica para algumas considerações? Tem gente que diz, mas não tem como a Igreja Católica ser mais flexível, né? Quebra um galho aí, padre, pelo amor de Deus, libera tal coisa, comunhão para esse. Ou, né? Por que tem que ser assim e como levar com humor o recado que tem que ser dado, aquilo que a gente precisa escutar? Veja, a Igreja tem que pregar a verdade. Por isso ela é conservadora por natureza, porque ela conserva a verdade, não é? Só que a verdade é uma só. A verdade é uma só. Só que a verdade deve ser pregada com caridade, de maneira humorística também. Isso você pode se servir desses elementos para tornar a pregação da fé mais aceitável para algumas pessoas do público. Né? Por exemplo, do meu público lá do Instagram. Eu respondo às vezes de maneira ríspida ou direta, mas na maioria das vezes eu aviso a pessoa, quem me fez a pergunta, que eu irei responder daquele jeito para gerar engajamento. Então, assim, é claro que o nome da pessoa não vai aparecer, mas eu tenho essa qualquer maneira, para ela não ficar chateada. Eu tenho essa delicadeza de ir lá e falar assim, olha, principalmente se eu não conheço a pessoa. Se eu conheço a pessoa e ela sabe que eu vou responder de um jeito um pouco mais, entre aspas, estúpido, né? Ela já sabe disso e ia dar risada depois. Só que quando a pessoa não é conhecida minha, eu costumo avisá-la. Aí a pessoa, tudo bem, padre, eu acho maravilhoso as suas respostas quando o senhor responde assim meio dedo destroncado, né? Então, isso gera bastante engajamento, porque aí, por conta daquele story compartilhado, as pessoas elas leem o resto dos stories. E depois tem perguntas cuja resposta é bem séria. Bem séria. Então é uma tática, não é? Para que por meio do humor eu consiga trazer mais pessoas e evangelizá-las por meio dessas respostas. E aí eu prego aquilo que a igreja ensina. Por quê? Porque eu sou o padre da Igreja Católica. E ali eu estou falando enquanto
um padre que representa e que transmite a doutrina da Igreja Católica. Eu não vou emitir opinião pessoal, a não ser que a igreja não diga nada a respeito de certo tema, aí eu posso emitir minha opinião pessoal. Mas geralmente tem embasamento. Tem embasamento a minha opinião pessoal. Agora, quando a pessoa pede, padre, posso tal coisa? Eu digo assim, olha, pela igreja você não pode. Pronto. Mas existe o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio. Exatamente, existe o livre-arbítrio. Você, não é... Se a pessoa entrar lá na fila da comunhão, o padre dificilmente vai negar a comunhão para ela. Mas eu tenho que dizer, por exemplo, né, a questão de uso de métodos contraceptivos, qual é o uso do DIU, o que a igreja ensina a respeito disso, não é? Sem tirar nem pôr. Aí a pessoa, eu vou ficar chateado com o padre. Porque é um pecado usar. Porque assim, a questão do DIU, né, por exemplo, para a igreja e também para a ciência, né, o DIU ele é potencialmente abortivo, porque em primeiro lugar ele impede o espermatozoide de chegar até o óvulo, mas existe um plano B. Se o espermatozoide chegar até o óvulo, ele impede o processo de nidação do óvulo fecundado. Então, o óvulo fecundado não consegue nidar, ele não consegue se fixar. A mulher nunca saberá no disso, endométrio. mas exatamente. Pode ser que... Pode ser que isso aconteça, tanto é que está lá na bula, lá, não é? do DIU. Está lá escrito que existe esse plano B também, né? Vai impedir, então, a nidação do óvulo fecundado no endométrio. Então, casais de segundo relacionamento, segundo casamento, segunda união, também sobre comungar, sobre confessar, sobre anulação de casamento. A questão da nulidade de casamento, né, que muito em voga. O que é nulidade de casamento? É diferente de anular no sentido civil. Anular significa existiu até aqui, a partir de agora não existe mais. Isso é anular. Declarar nulo é dizer o seu casamento nunca existiu. Então a igreja não anula casamento no sentido dela dizer foi válido até aqui, a partir de agora não é mais válido. A igreja declara nulo, ou seja, inexistente. Esse casamento nunca existiu. Mas padre, eu fui na igreja, eu me vesti de noiva, eu disse sim para ele. Público. Ele disse sim para mim. Sim, mas houve algum vício no consentimento, algum defeito naquele consentimento ou na forma como eles se casaram que tornou aquele matrimônio inválido. Como exemplo? Por exemplo, se a pessoa é estéril, se um dos dois é estéril, sabe que é estéril e não comunica o outro a respeito disso, significa dolo, enganação. Enganação a respeito de algo que vai prejudicar gravemente a convivência conjugal. Entendeu? E isso é matéria de nulidade. Pode tornar aquele casamento nulo por decreto. Se o noivo casou embriagado. Se o noivo casou embriagado, é passivo de nulidade. É passivo de nulidade. Por quê? Porque a pessoa deve estar totalmente consciente, decidida naquele momento. Sim. Naquele momento. Outra coisa, se a pessoa se casa e continua a viver como se fosse solteiro, quer dizer que ela excluiu o bem dos cônjuges, o bem do casal. Ela não está vivendo como casada, ela ainda não assumiu seus deveres enquanto casado. Então, o casamento é passivo de nulidade por conta disso. Se a pessoa casou com uma grave falta de discrição de juízo a respeito dos deveres matrimoniais, o casamento pode ser declarado nulo. Casou-se sem querer ter filhos. A Igreja Católica não casa ninguém sem que eles estejam abertos à vida. Que tenham essa intenção. Se você quer casar na Igreja Católica, mas não quer ter filhos, a igreja não pode casá-los. Porque esse é um elemento essencial do matrimônio, não é? Ele deve estar aberto à vida, à prole, não é? Padre, mas se os dois são estéreis? Aí foi a natureza que impôs isso. Não é uma decisão positiva da vontade. Não foi a pessoa que decidiu isso. Foi a natureza que impôs essa situação àquela pessoa. É pecado buscar recursos para engravidar? Depende do recurso. Existem muitas técnicas que a igreja aprova, as considera éticas, não é? Como, por exemplo... Inseminação artificial? Não. Inseminação artificial e FIV a igreja... Fertilização in vitro, não. A igreja ela nos ensina que é moralmente ruim. Por quê? Porque a criação, a procriação, os aspectos unitivo e procriativo não podem estar desvinculados. Então quer dizer que não pode haver
procriação sem sexo e sexo sem abertura à vida. Então, isso não significa que de cada relação sexual uma criança vai nascer. Se houver motivo justo para espaçamento, podem se servir do ciclo natural da mulher mediante o chamado método Billings, não é? O método Billings, isso é possível, havendo motivo justo. A mulher, então, ela reconhece por meio desse método em que momento ela está. Se ela está no momento fértil, se ela está no momento infértil. Nesse e aproveita sentido, as janelas. exatamente, as janelas que a própria natureza impõe, que pertencem ao ciclo da mulher. Só que no caso, por exemplo, da FIV, da inseminação artificial, o aspecto procriativo é dissociado do aspecto unitivo. Tem gente que nasceu destinada a não ter filho mesmo e tem que se conformar com isso. A igreja sempre ela aconselha a adoção, adotar, não é? Mas qual é o princípio a partir do qual a igreja parte? De que filho não é uma dívida, ele é uma dádiva. Filho não é um direito, é um dom. Por mais que isso seja difícil, eu, enquanto padre, acompanho diversos casais com o drama da esterilidade, da infertilidade, não é? Acompanho diversos casais, mas a igreja parte do princípio de que filho não é dívida de Deus, ele é dádiva, não é um direito, ele é um dom, né, que Deus concede. Conheço alguns casais que vivem a sua infertilidade, não têm filho algum e nem terão, nem irão procurar FIV, nem inseminação artificial por conta do ensinamento da igreja. Vivem assim. E outros casais que, mesmo cientes do ensinamento da igreja, mesmo tendo ouvido o que a igreja ensina a respeito disso, procurado o padre, ainda assim resolveram ter esses filhos. Não é? Então, a igreja ensina e os fiéis tomam as suas decisões, mas a igreja não pode negar esse ensinamento. Então, tem o aspecto procriativo e unitivo, que não podem ser procurados separadamente, não é? E toda criança ela tem o direito de nascer de uma relação sexual livre e cheia de amor entre o pai e a mãe. O problema da FIV também é que muitos embriões, muitos óvulos precisam ser fecundados. E nem todos eles são implantados. Então você tem vidas congeladas e depois, se você não quiser mais implantar esses óvulos porque está contente com o número de filhos, o que vai acontecer? Um problema ético. Depois, eles poderão ser descartados? É possível descartar uma vida? Não, não é possível descartar uma vida. Então gera um problema ético, especialmente na FIV, não é? Então são muitas as implicações morais, muitas as implicações éticas que fazem com que a igreja seja contra este tipo de intervenção para filhos. Tá? Como preparar aqueles que têm vontade de subir ao altar para que a gente consiga, com o passar do tempo, diminuir o número de divórcio? Ótimo. Sabe, na prevenção. Sim, exatamente. É o que a igreja está fazendo. A igreja está trabalhando na prevenção. O que mudou de um tempo para cá em relação a isso? Aqui em Cascavel, nós substituímos aqueles cursos de noivos, estilo aulões, em que a pessoa ficava sentada ali um sábado inteiro, ou um sábado e um domingo até meio-dia, ouvindo uma série de conteúdos sem tempo de assimilação, por um itinerário catequético para o casamento. 12 encontros personalizados. Se for para não vingar o casamento, então que desistam antes. Com certeza, com certeza. Então nós substituímos. Por quê? Porque esses cursos, esses aulões não davam conta de fornecer aos noivos uma catequese minimamente suficiente para um matrimônio, a fim de que eles realmente pudessem reconhecer as exigências do casamento. Tem gente que desiste mesmo? Tem gente que desiste no percurso. Por quê? Porque nessa catequese personalizada, o casal que acompanha, o casal daqueles que já receberam o sacramento do matrimônio há alguns anos, que acompanha aquele casal de noivos, eles tratam sobre sexualidade, sobre gestão financeira, sobre abertura à vida, sobre uma série de temas pertinentes que muitos casais não discutem durante o namoro nem ao longo do noivado.
Ali eles vão falar, mas a gente não falou sobre isso. Aí de repente vai falar, eu não quero ter filhos. Aí o outro diz, como assim você não quer ter filhos? Eu quero. Então começa aquela discussão. Aí os catequistas dizem, olha, na Igreja Católica, para casar é preciso estar aberto à vida. E aí começa uma crise ali, não é? Porque eles nunca tinham falado a respeito disso, não tinham falado a respeito de filhos. Um descobriu que o outro não queria ser pai ou não queria ser mãe, e eles não levam mais adiante. Ou na gestão financeira, né? A pessoa quer levar a sua vida financeira autonomamente, não é? Muito separada, não quer que o outro tenha ciência de absolutamente nada, e eles não falaram a respeito disso ao longo do namoro, e sequer do matrimônio, e sequer do noivado. Agora, eles falam e se encontram diante de uma crise. Sim. Quem foge da batalha vive a guerra, né? Aprender a amar as conversas difíceis. Aprender a amar as conversas difíceis, ouvir o outro. É tão importante ouvir o outro, esperar ele falar completamente, para depois responder e cuidar com o tom de voz. Na maioria das vezes, as brigas não são tanto por conta do conteúdo da conversa, mas sim pela maneira como se fala. Irônica. Porque isso é um tipo de violência. Você não pode bater na outra pessoa fisicamente porque ela vai chamar a polícia. Aí então você recorre a outros artifícios. A violência por meio do sarcasmo, a violência por meio da ironia. Isso também é violência, não é? É violência verbal. E ocorre muito. E quanto mais as pessoas estão distantes umas das outras, especialmente o casal, mas elas gritam. Porque se fisicamente estão perto uma da outra, afetivamente estão longe. Então você tem você tem necessidade de gritar para que o outro te escute, porque parece que ele está surdo às suas palavras. Parece que você está falando numa língua e ele está falando em outra. E vocês não se entendem. Como um padre que nunca foi casado é capaz de aconselhar um casal que vive debaixo do mesmo teto, né, com os desafios? Isso é uma questão que vem à tona toda hora, né? Fala assim, vou sentar lá pedir conselho pro padre, mas ele não tem uma esposa que enche o saco, que não, é o filho que acorda de madrugada e que não tem mais dormido, que enfim só eu trabalho para sustentar o lar. Por que faz sentido, tem significado nisso, em buscar ajuda de um padre? Ao longo dos anos de ministério sacerdotal, nós padres adquirimos uma grande experiência em situações familiares dramáticas, porque ouvimos os problemas de centenas de casais. Então a gente adquire um cabedal de conhecimento. E por conta deste conhecimento adquirido, nós temos condições de projetar luz sobre outras situações e enxergar o todo. Enxergar o todo. Até porque nós estamos afetivamente desvinculados daquele drama. Então nós temos condições. E a partir da experiência de outras famílias, a gente tem a oportunidade de trazer soluções que outras famílias obtiveram. Não é? Você pode até se perguntar, mas por que padre não é casado e fala sobre casamento? Mas veja, o oncologista não precisa ter câncer para saber como curar câncer. O juiz está julgando ali um roubo, ele não precisa ter sido ladrão para julgar o roubo. Então, por que o padre precisaria... O padre, e outra coisa, o padre ele não constituiu família, mas ele veio de uma família. Ele conviveu com um pai, com uma mãe. Ele pôde, de alguma forma, absorver, não é, as alegrias e as tristezas de um casamento, o drama de um matrimônio. Então ele não está totalmente alheio à vida familiar, porque ele não nasceu do oco da taquara, né? A gente fala do oco da taquara, assim, de dentro, né? Do nada. Então nós temos condições sim de manifestar nossa opinião sobre casamento e ajudar diversos casais. E olha, os casais, eles dizem que nós aconselhamos bem. Geralmente, porque funciona. Porque realmente funciona. A gente acompanha, a gente se coloca no lugar da outra pessoa. É ser empático. É se colocar no lugar dela e procurar enxergar soluções. E quando não há solução, a gente ajuda com um consolo, uma palavra de carinho, de conforto. Porque aquilo que não tem remédio, remediado está. Né?
dizem que tentação a gente não enfrenta, porque se a gente enfrentar a tentação, a gente perde. São Felipe Neri dizia isso. De tentação a gente foge. Felipe Neri dizia isso, São Felipe Neri. Diante da tentação, os corajosos são os covardes. São aqueles que fogem. Por quê? Porque o inimigo de Deus é muito mais astuto do que nós. Se a Tem gente tanto entrar em padre diálogo, que abandona a batina, né? Que fala assim, não, agora eu decidi ir para outro rumo, fazer uma transição, não quero uma... É por conta de ser incapaz de vencer uma tentação? não necessariamente. Eu vejo assim que há muitos que se encaminharam para o sacerdócio, mas não discerniram verdadeiramente a sua vocação. Ao longo do tempo que estiveram no seminário, não fizeram um discernimento adequado. Por isso, depois de alguns anos, resolveram deixar o ministério e refazer a sua vida. Outros, infelizmente, é porque não conseguiram... eles conversaram com a tentação e foram tentados e saíram. Então, acho que cada padre tem uma história de vida própria, específica, e os motivos pelos quais ele saiu do ministério são bem individualizados, sim, bem individualizados. Mas há aqueles que não fizeram esse discernimento adequado e que se tornaram padres e depois viram que não tinham condições de continuar, não é? Quando o padre vai lá à frente para pregar tudo aquilo que serve como andar em linha reta, né? Com discernimento, é cobrado muito. Sim. De ser certo. Extremamente certo. Sim. E aí vira e mexe, a gente escuta uma coisa aqui, outra ali, de abuso sexual. Como vocês, nos bastidores, administram tudo isso? Em relação a polêmicas mesmo. Sim. Tem que entender que a gente não pode generalizar, né? E que problemas existem em todos os setores. Pessoas... Da humanidade. Exatamente, da humanidade, né? Só que quando isso acontece dentro de uma instituição bimilenar, não é? Isso se torna um prato cheio para os seus inimigos, para aqueles que querem destruí-la, né? Então, é aquela acusação moral. Você não pode me ensinar isso por conta daquilo. Mas, na verdade, esses problemas eles existem em qualquer instituição. E a igreja tem procurado criar mecanismos para evitar que estas pessoas... No rastreamento, no monitoramento. No monitoramento, para que elas não ascendam ao sacerdócio, né? Então, a igreja tem criado, especialmente ao longo do pontificado do Papa Francisco, ela criou diversos mecanismos para evitar que esse tipo de pessoa ascenda ao sacerdócio. E nenhum padre é obrigado a morrer ali. Se ele quiser desertar, ele pode também sair se ele não estiver mais enquadrado naquilo que ele se propôs lá atrás. Sim, se ele quiser desistir, ele pode desistir. Que seria pior do que cometer algumas atrocidades ali dentro naquele contexto. Claro, com certeza. Com certeza. Então, o padre pode desistir pelos motivos pessoais dele, ele conversa com o bispo, depois o bispo solicita a Santa Sé a dispensa da ordem, né, a dispensa do celibato e tudo mais, e ele pode contrair matrimônio, ele pode viver a vida dele com tranquilidade. Papa Leão XIV, na sua concepção, o que tem passado pela tua cabeça quando vê as ações dele? As minhas primeiras impressões foram muito boas. É um papa muito carinhoso, não é? Carismático também. Carismático e ao mesmo tempo bem reflexivo e simples, não é? Então eu gostei demais. Gostei demais do nome que ele escolheu, que eu acho um nome forte, né? Outros 13 papas já tinham escolhido esse nome, né? Leão, né? Um nome forte mesmo, né? E ele veio para levar a igreja para o futuro. Vai ser papa, acredito eu, por cerca de 20 anos, né? Porque ele é muito novo. E ele vai ter que trabalhar especialmente com essa questão da inteligência artificial, né? Ele mesmo, quando escolheu o nome de Leão, ele falou, olha, Leão XIII, o meu último predecessor, né, com o nome de Leão, ele teve que lidar com os problemas da Revolução Industrial. A relação entre patrão e operário, né?
A Revolução Industrial trouxe uma série de transformações para a sociedade. Agora vem a IA que bota padre fazendo dancinha e tem gente que acredita que Acredita. A IA, então, agora nós vamos ter que lidar, não é? Tratar da inteligência artificial e das suas consequências para a vida humana, né? Anteriormente eu perguntei se o padre lá atrás se viu casado com filhos, enfim. Agora eu pergunto, Padre Jorge se vê papa? Não, de jeito nenhum. Se for só para comer arroz, né? Papa. Papa que é. Mas porque alguém será. Com certeza alguém será, mas as chances... Eu tenho mais chance que a minha mãe, né? Isso eu tenho. Inclusive, ela mora onde? Moro em Corbélia, junto do meu pai. Né? Meu pai é eletricista e minha mãe é dona de casa. Eles moram lá em Corbélia desde que eu me entendo por gente. Eu nasci em Corbélia, né? No Hospital São Judas Tadeu. E assim, tem irmãos? Fiz minha vida. Tenho um irmão mais novo, tem 27 anos, 27, 28 anos. Está noivo, não é? Está noivo com a Larissa. E em breve eles irão se casar. Na verdade, eles vão se casar durante as minhas férias do ano que vem. Eu voltarei ao Brasil para as férias e irei casar meu irmão. Ah, que legal. Muito. Ele trabalha com? Ele é contador e a noiva dele é médica. Ali em Corbélia mesmo? Meu irmão é contador em Corbélia e a noiva dele é médica em Cafelândia. Olha que interessante, porque o nosso primeiro plano era de dar uma volta ao lago juntos, né? Eu tive essa ideia maluquinha. Escapamos, padre. São Pedro, entrou em cena e falou assim, não, vai chover nesse dia. Escapamos, ela falou, porque eu pedi liberação pra gente usar moto. Aí eu falei, mas eu não posso andar de moto. A gente até de motinha elétrica lá com o cinegrafista, né, pra fazer, a prefeitura tinha liberado. Foi só pra eu checar se eu tava com moral com a prefeitura, mas era por conta do padre mesmo que eles abriram essa brecha. Enfim, a gente tá aqui no coberto, tal, protegidos. Deus sabe o que faz, era para eu abrir esse cenário aqui, né, com essa oportunidade de conversar com o Padre Jorge. Mas aí eu quero saber, ficou feliz de não precisar treinar, dar a volta no lago? O padre vai para a academia, faz atividade física com regularidade? Eu fiz regularmente. Vaidoso? Eu fiz regularmente por 1 ano e meio a academia. Depois eu parei, eu tirei a vesícula, aí eu quebrei o pé. Ótimas desculpas para não... Ótimas desculpas. Eu engordei, agora eu retornei, estou fazendo uma dieta bem severa, tô caminhando bastante na esteira, numa esteira diferente, não é, para poder gastar bastante calorias e engordar novamente em Roma, com massa. Não é? Mas, e tomar vinho também? O padre só bebe vinho durante a celebração, naquele ritual. É pecado beber vinho? Não é pecado beber bebida alcoólica, desde que você faça isso moderadamente. Né? Está na Bíblia, inclusive. Isso está na Bíblia. A Bíblia nos adverte contra os males do vinho, ou seja, contra os males da bebida alcoólica. Não é? Mas, ao mesmo tempo, ela não proíbe o uso do vinho, mas apenas o excesso. Se fosse pecado, Jesus não teria transformado água em vinho numa festa de casamento. Então, Jesus foi acusado de ser beberrão. Jesus foi acusado, embora não fosse. Então, se ele foi acusado de ser beberrão, é sinal de que ele se sentava com as pessoas e partilhava da alegria delas, inclusive bebendo vinho. A gente supõe isso. Não é supõe que ele bebia vinho, porque ele bebeu do fruto da videira por ocasião da última ceia. Para que isso não sirva de incentivo ao alcoolismo, em que estado um ser humano fica por se perder na compulsão? Isso. Veja, para quem tem tendência ao alcoolismo ou para quem é alcoólatra, um só gole é pecado. Porque ele tem essa tendência. E ele precisa se abster porque 100%. Corre um risco. Então, 100%. Mas para aquele que não tem essa tendência, ou para aquele que não é alcoólatra, ele pode beber moderadamente. Não há nada na doutrina e na moral da igreja que o proíba disso. Agora, cada um de acordo com a sua própria limitação. Se eu sei que eu sou alcoólatra, então eu não posso me aproximar. Porque o estrago é devastador. É devastador. E enquanto padre, sei que o estrago é devastador, porque acompanho diversos
casais que sofrem com esse problema. O meu pai foi alcoólatra. Há 20 anos, mais de 20 anos, ele não bebe sequer uma gota de álcool. Ele não bebe mais nada. A diferença é que o meu pai, quando bebia, ficava muito bonzinho. Meu pai sempre foi bonzinho. E quando ele bebia, ele ficava bonzinho. Eu esperava o meu pai beber para pedir as coisas para ele. Pai, compra esse carrinho, compra essa... Ele comprava ficava tudo. maleável. Gastava dinheiro. Melhores lembranças que eu tenho do meu pai depois que ele bebia. As melhores lembranças. Porque ele ficava muito bonzinho, assim, sabe? Mas tem gente que fica agressiva. A maioria das pessoas fica muito, muito, muito agressiva. Muito agressiva. Então, é preciso se abster quando existe essa tendência ou quando a pessoa já se encontra alcoólatra. O trabalho é o castigo do homem ou o trabalho dignifica o homem? Tem muita gente, principalmente da nova geração, colocando em xeque esse negócio do peraí, você entra às 8 da manhã, sai às 6 da tarde, é uma escravidão. A palavra de Deus diz que o trabalho, não propriamente o trabalho, mas o sofrimento no trabalho é uma consequência do pecado. O sofrimento, não o trabalho. Porque seria o castigo do homem. O homem foi criado no jardim para cultivar o jardim, ou seja, para trabalhar no jardim, né? A palavra de Deus diz. Então o homem foi criado para o trabalho. Só que, em vista do pecado, o trabalho é acompanhado de uma série de sofrimentos, de dores, de lamentações, não é? Então, essas dores, esses sofrimentos são fruto do pecado. Só que Cristo Jesus e Deus, né, nosso Senhor, transformou o trabalho numa fonte de bênçãos. A gente assume o trabalho como uma oportunidade de redenção, unida a Cristo. Nos servir com os nossos talentos. Claro, porque Cristo Jesus, que foi a palavra encarnada do Pai, ele quis exercer humildemente as funções de operário. Deus trabalhou. E o próprio Jesus disse, meu Pai sempre trabalha. Não, Jesus trabalhou. Jesus aprendeu o ofício da carpintaria do seu Pai. Então o trabalho se transformou, especialmente em Jesus Cristo, numa fonte de bênçãos. De ocupar a mente, porque o ser humano vai estar ocupado com alguma coisa todo o tempo. Aquele que não está ocupado com o trabalho, ele está se ocupando com alguma outra coisa. São Jerônimo dizia, né, que o diabo te encontre sempre ocupado. Porque cabeça vazia é oficina do diabo, já diziam, né? O diabo te encontra sempre ocupado. Por quê? Porque no ócio surgem os demônios. Os demônios aqui não necessariamente espíritos maus, mas são aqueles sentimentos ruins que existem dentro das pessoas e que quando elas estão num ócio errado, não num ócio tranquilo, num ócio meditativo, num ócio contemplativo, mas num ócio ruim, esses sentimentos surgem, ela pode dar vazão a esses sentimentos, né? Então é muito perigoso que nós sejamos encontrados sempre ocupados. E, por exemplo, as férias para o cristão, elas não significam não fazer nada. Para o cristão, as férias significa diminuir a intensidade das atividades e realizá-las de maneira diferente. Realizar outras atividades. Então, férias não vou fazer nada. Olhar para outros nichos daquilo. Exatamente. Não é? Ler uma coisa um pouco mais leve, realizar atividades diferentes daquelas que você habitualmente realiza. Padre tem férias. Padre Jorge faz o que nas férias? Eu vou para a casa dos meus pais, eu visito os meus amigos, os meus parentes, eu viajo, mas só que eu continuo rezando, né? A gente reza o terço, a liturgia das horas, então nós continuamos a rezar também. A gente muda o estilo das atividades, mas permanece realizando-as, não é? Tem algo que eu preciso colocar para discussão nessa mesa, que é sobre pessoas que fazem muito mal às outras, no aspecto daquilo que seria correto, né, ou não. Sim. E que, em determinada fase da vida, se dizem convertidas. E aí um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, um ex-parceiro de vida, enfim, a ponto dele falar assim, agora vem dizer que está arrependido, que pediu perdão dos pecados, então está tudo ok? Está tudo ok?
tudo bem a gente pecar e pedir desculpas, pecar e pedir desculpas, a título de conversão. Tem que aclamar mesmo aquele que fala, olha, até hoje eu fiz tudo errado, mas a partir de agora eu serei diferente? Se a gente disser que isso não é possível, nós estamos rasgando as páginas do Evangelho. Pode ser no último suspiro. No último suspiro, Jesus veio para os pecadores. Ele disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os pecadores. No último suspiro, ele acolheu o ladrão na cruz. Ele se arrependeu na cruz e Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, sim, as pessoas podem se converter, podem mudar de vida. Mas atenção, uma coisa é aquela pessoa convertida que mudou de vida e luta para permanecer santa. Diariamente, é um exercício diário. Outra coisa é aquela pessoa que se serve da misericórdia de Deus para abusar dela. Exemplo. Ela peca esperando o perdão. É claro que o perdão de Deus está sempre à disposição. Mas quando a gente peca mentindo para nós mesmos, assim, tudo bem, no final das contas Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo e vai ficar tudo bem. Não é? Essa pessoa, ela está abusando da misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus é para aqueles que têm temor a Deus, para aqueles que lutam contra o pecado. E quando pecam, eles procuram a misericórdia porque não querem mais pecar. Existe arrependimento sincero dentro do coração da pessoa. Profundo, verdadeiro. Por mais que, eventualmente, ela possa cair mais tarde de novo naquele pecado ou em outro pecado, ela não quer. Existe uma convicção, uma determinada determinação, dizia Santa Teresa d'Ávila. Essa é a diferença, né? Então, depende muito da intenção de cada pessoa. Mas, sim, é sempre possível se arrepender. Só que todos nós temos que colher as consequências das nossas ações, mesmo após ter recebido o perdão de Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que levou uma vida desregrada a vida inteira, ela pediu perdão a Deus, Deus o perdoou. Deus perdoa. As pessoas nem sempre. Então ela vai ter que, se ninguém mais confia nela, ela vai ter que readquirir a confiança das pessoas. E isso só acontece com o tempo. Depois de um período de testemunho. Não é? Então, sim, o perdão de Deus, ele ocorre. A pessoa é perdoada daquela culpa. Mas ela precisa conquistar a confiança daquelas pessoas que não mais a depositam nela. Não existe uma mágica nisso tudo. Não existe uma mágica, né? É uma pena, na verdade, é a pena pelo pecado. É a pena pelo pecado. A pessoa vai sofrer. Tem muita gente arrependida na cadeia, mas terá que cumprir a pena. Exatamente, arrependida na cadeia. Essa é a diferença entre pena e culpa, né? Quanto à culpa, no sacramento da confissão, eu sou absolvido dela. Mas isso não me exime de reparar o erro. Pelas consequências. As consequências, elas exigem reparação. E essa reparação, às vezes, vai se dar ao longo de toda uma vida. Faz parte da reparação ouvir das pessoas, olha, apontando o dedo. Mas agora você quer ser o santinho, agora você quer ser a pessoa boa. Tem que aguentar o deboche. Tem que aguentar. Não que as pessoas devam ser debochadas, mas ela tem que aguentar o deboche, muitas vezes. Por quê? Porque ela pode oferecer isso como reparação dos seus erros. O padre se arrepende de algo? Eu me arrependo de muitas coisas. Eu acho muito estranho as pessoas falarem bem assim, na minha vida eu não me arrependo de nada. Então você não vai ser perdoado. Como é que você não se arrepende de nada que você fez na sua vida? É sinal de que você nunca pecou. Se você nunca pecou, você não precisa de Deus, você não precisa da misericórdia dele, você não precisa do perdão dele. É autossuficiente. Eu não me arrependo de nada. Não, eu me arrependo de muitas coisas. Eu me arrependo de ter sido preguiçoso, eu me arrependo de ter perdido a paciência com determinada pessoa, eu me arrependo de ter falado demais. Quantas vezes eu falei demais? Tudo isso é objeto, matéria de arrependimento. Por isso,
Todos os dias a gente faz esse exame de consciência. E se a pessoa diz, eu nunca me arrependo de nada, mas todo dia está ali, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você está pedindo perdão, é porque você está arrependido. Como é que você pode dizer que não se arrepende de nada? Então a tua vida espiritual não está conectada à tua vida pessoal. Existe uma dicotomia entre vida pessoal e vida espiritual. Existe uma dissociação, uma ruptura entre fé e vida. Então, sim, eu me arrependo. Nossa, eu estou aprendendo demais aqui. Imagina. Religião salva. A gente reza muito pelas vocações, né? Em cada celebração, em cada missa, a gente pede que mais gente seja tocada pelo Espírito Santo e que assuma o posto, a condição de padre, que também leve o rebanho à frente como um pastor. E daí se a religião acabasse? Veja, alguns setores do cristianismo, eles usam a palavra religião em tom pejorativo. Religião enquanto meros ritos exteriores. Tem muita gente que fala, eu sou espiritualizado, mas não tenho religião. Mas ainda tem um problema, que é o seguinte, por quê? Quando a pessoa diz que é espiritualizada, quer dizer que ela tem um sentimento religioso de conexão com o divino, mas ela não quer se sentir obrigada a obedecer nenhum mandamento. Porque na cabeça dela, a religião supõe mandamentos, supõe uma vontade divina a qual ela deve se adequar. E espiritualidade não. Você escolhe um pouquinho dessa religião, um pouco daquela, faz o seu mix de sentimento religioso e tem a sua fezinha ali, que é um mero sentimento religioso que não te obriga a nada, que não te exige conversão, que não exige mudança de vida. Então as pessoas preferem ser espiritualizadas e não religiosas. Mas veja, em muitos setores do cristianismo, a palavra religião é usada em tom pejorativo, como se fossem meros ritos exteriores, sem conexão com a vida interior da pessoa, sem transformação. Mas não, a religião é uma virtude, ela está vinculada à virtude da justiça. O que é justiça? Justiça é dar a cada um aquilo que lhe convém. Isso é ser justo, dar a cada um aquilo que é seu. E o que é religião? Religião é a virtude de ser justo para com Deus. É dar a Deus aquilo que lhe convém. E o que convém a Deus? O que eu tenho que dar a Deus? Todo o meu ser, minhas atitudes, minha mentalidade, meu coração, minha voz, minhas palavras, tudo pertence a Deus. Por isso, a religião é algo bom. Do ponto de vista etimológico, ela significa ligar a Deus, não meros ritos exteriores. Então, quando a gente fala de religião, nós estamos falando de uma coisa boa. Agora, existem religiões que procuram às apalpadelas acessar a Deus. E o cristianismo se vê como uma religião em que o próprio Deus se revela. É o próprio Deus que vem a caminho do homem. É o próprio Deus que vem ao encontro do homem, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós podemos dizer sim que a religião cristã, ela salva. Por quê? Porque se você for salvar alguém de um naufrágio, o marinheiro é aquele que está à frente do navio. Mas se a pessoa não for colocada dentro do barco, vai de nada adianta. De nada adianta. Então esse barco, por exemplo, é a igreja e o marinheiro é Jesus Cristo. Ele Se te Deus salva. é capaz de tudo, como deixa uma criança morrer de fome? Como deixa uma família ficar sem braço, sem perna, numa explosão de uma bomba, num canteiro de batalha, de guerra, de... Onde está Deus nessa hora? A pessoa é azarada de ter nascido num lugar difícil de sobreviver? Essa é uma das perguntas mais complexas que existe. Não é? Porque diante da dor e do sofrimento sem explicação, nós temos apenas duas atitudes. Ou você olha para aquilo e diz, isso é um absurdo, logo tudo é um absurdo, Deus não existe. Ou você olha para aquilo e diz, isso é um absurdo, eu não tenho resposta. Mas existe alguém muito mais inteligente do que eu que tem essa resposta e que um dia ele vai me dar essa resposta. E então tudo vai ter explicação. É assim. É como quando um adolescente chega ali a determinada altura da vida dele, ele pode
passar da adolescência para a juventude e se tornar uma pessoa madura. Ou indignada. Ou um indignado e um revoltado. Rebelde sem né? causa. Porque, por exemplo, porque alguns adolescentes, diante de pais rígidos, se tornam pessoas maduras e outros adolescentes, diante de pais rígidos, se tornam pessoas revoltadas. É o modo como ele interpretou a função dos pais. Qual é o tempo de Deus, Padre Jorge? Porque as pessoas dizem assim, eu tenho amigas com 40 anos, quase 40 anos de idade, que ainda não encontraram um amor, querem ter família, construir, ter filhos, mas não tem nem o pretendente ainda. E aí elas ficam, mas o tempo de Deus, que horas? O que tem por trás do tempo de Deus? Sobre você ser próspero, ter sucesso, ganhar dinheiro para ter uma condição melhor de conforto ou para... Olha, quando se fala tempo de Deus, é preciso tomar cuidado, porque a gente não pode jogar a responsabilidade toda em Deus. É claro que Deus governa todas as coisas, mas ele conta com a colaboração do homem, uma colaboração real. Então a pessoa, eu vou esperar o tempo de Deus, eu quero um pretendente, mas eu fico em casa, eu não saio, eu não apareço, eu não tenho rede social para mim. Sou arrogante. Sou arrogante. Não, entendeu? Se você quer atrás de um pretendente, então ele não vai bater na sua porta como um príncipe encantado. Não vai, você tem que ir atrás. Né? Às vezes eu escuto, padre, eu quero um pretendente. Eu falei, e tal, tá procurando? Tô, mas eu não encontro. Tá bom, a tua rede social? Eu falei, não tenho. Não, você precisa de rede social. Hoje, boa parte das pessoas, elas começam um relacionamento por meio de um oi sumida. Né? Um oi, um foguinho, joga um foguinho, um coraçãozinho ali, né? Não é? É assim que se começa um relacionamento, em grande parte das vezes, né? É com esse tipo de aproximação. Então, não. Ou senão eu tenho, mas ela é fechada. Não. Se você for casado, pode pôr fechado. Deus está dizendo, criatura, me ajude a te ajudar. Com certeza, me ajude a te ajudar. Mas eu não vou em festa. Eu falo, não precisa ir em qualquer... Tem festas que nós, enquanto cristãos, não devemos ir. Mas agora, uma festa tranquila e tudo mais, não tem problema algum. E é ali que você vai encontrar alguém, né? Ou senão vai num grupo de oração, entendeu? Vai à igreja, se exponha, se lança. Não fique esperando em casa passivamente. Né? Porque Deus ajuda aqueles que cooperam com Ele. Quem cedo madruga. Exatamente, quem cedo madruga. Estou muito emocionada, muito, muito, muito feliz. Eu, bem provavelmente, vou lembrar de algumas coisas que eu não perguntei mais tarde, mas espero ter lá na frente outras chances. Com certeza teremos. De trocar uma ideia com o Padre Jorge, ou aqui, ou fora daqui, não importa. Desejo tudo de bom. Uhum. Que jamais esqueça de rezar por nós, porque a oração não tem fronteiras, então não importa se é no Brasil, se está na Europa, ou se, né, vai chegar. Com certeza. Para perto de nós. Aquilo que o Padre emanar de lá, de Roma. E convidar as pessoas para a missa agora em agosto, caso estejam assistindo nesse mês de julho. Então, as minhas missas de ação de graças e de envio para Roma serão nos dias 16 e 17 de agosto. Dia 16, sábado, às 19 horas, e dia 17, às 7, às 10 e às 19 horas. Algo para encerrar? Todo esse raciocínio brilhante. Agradecer ao convite, eu estou muito feliz de estar aqui, porque à medida que eu vou falando, eu também vou revisando a minha vida, as minhas decisões e agradecendo a Deus pelas graças que Ele derramou abundantemente sobre a minha vida. Então, muito obrigado, Vanice, seja muito abençoada. Parabéns por esse programa, com certeza vai ser um sucesso. O que é ter Deus? Só para fechar. O que é Deus? O que muda na vida de uma pessoa que não acreditava e que passa a crer verdadeiramente? Ter Deus no coração não é um mero sentimento. É uma convicção de que você é amado. É amado. E não existe nenhuma criatura na face da terra que possa satisfazer esse amor a não ser o seu Criador.
Porque o nosso coração tem um buraco que só Deus pode preencher. É um buraco infinitamente grande, que só pode ser preenchido por alguém infinitamente grande. O nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. Só Ele é a nossa fonte de felicidade, só nele nós encontramos sentido. As pessoas podem nos frustrar, podem nos desapontar, elas podem nos trair, mas Deus não decepciona. Nunca vi alguém arrependido de confiar nele. Com certeza. De ter confiado Com certeza. nele. Ai, ai. Obrigada. Deus abençoe. Obrigado a todos.